Boa noite mais uma vez. Vamos dar início agora aqui aos nossos estudos do grupo da Irmã Sheila. Vamos iniciar aqui com o livro Sinal Verde, com a mensagem Entre Cônjuges. Prossiga amando e respeitando os pais, depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar a independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Deixa eu autorizar aqui, sim. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se tomam para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades. Tem alguém com o microfone ligado. Desligou. Vamos continuar. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos, a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou solteiro. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Então, André Luiz traz algumas recomendações sobre a nossa convivência no lar, que precisa ser a mais harmônica possível. Inclusive, eu até recentemente falei um pouco sobre isso lá no Cativar, que a gente precisa ser pontinho de luz em nossa casa, aprender a respeitar o gosto, o jeito do outro. Porque os nossos familiares, eles não vão pensar e se sentir igual a nós, da mesma forma que a gente. Então é preciso respeitar também a diferença, não abandonar os pais, né? Ter sempre o carinho, o cuidado com os pais, os filhos para com os pais. Inclusive tem uma passagem no Evangelho que é honrai vosso pai e vossa mãe, que é uma recomendação de Jesus. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, querido amigo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo. Te rogamos que tu possas abrir nossos corações para as lições que serão recebidas, que venhamos também a receber bênçãos da espiritualidade amiga, da nossa querida irmã Sheila, e que possamos nos tornar receptivos a esses ensinamentos, tanto nossa mente quanto nosso coração. Abençoa sempre a Casa Espírita em Correntes, que todos os trabalhadores sejam envolvidos em um manto de amor, de luz, de paz, que possam se unir cada vez mais em torno do objetivo comum de ajudar o próximo. Que assim seja. A gente tem um tempo que não se vê, né? Mas por um motivo justificado. A gente está agora no capítulo 4, que o título é assim, Ante o Serviço. Primeiro a gente vai relembrar que estamos analisando uma reunião mediúnica. Quer dizer, melhor dizendo, os mentores espirituais estão apresentando explicações sobre uma reunião mediúnica. Inclusive já usaram um instrumento para olhar cada médium.
Que tipo de mediunidade? Teve o Raul Silva, tiveram outras médios também, que foi no capítulo passado. Nesse capítulo vão ser analisados os enfermos. Quem seriam aqueles espíritos que estavam indo ali para a mediúnica para obter ajuda? Então, André Luiz e a sua equipe, Aulus também, vão analisar os enfermos da mediúnica. Quem são? Qual a história de cada um? Vamos ler para analisar ponto por ponto aqui desses irmãos, que são os enfermos, né? São desencarnados, minha gente, não são encarnados. É uma mediúnica, mas são os desencarnados. Vamos iniciar aqui a leitura. Leve chamamento à porta provocou a saída de um dos companheiros da atitude de meditação para atender. Os trabalhadores estavam ali fazendo as orações para poder atender os desencarnados. Quando então 2 enfermos, uma senhora jovem e um cavalheiro idoso, custodiado por 2 familiares, transpuseram um umbral, localizando-se num dos ângulos da sala, fora do círculo magnético. São doentes a serem beneficiados, informou-nos o orientador. Logo após, um colaborador de nosso plano franqueou acesso a numerosas entidades sofredoras e perturbadas, que se postaram diante da Assembleia, formando legião. O primeiro ponto que chama a atenção é que a espiritualidade permitiu que esses irmãos adentrassem na mediúnica, adentrassem naquele local. É uma atividade bastante organizada. Nenhuma delas vinha até nós constrangidamente. Disse-ia que se aglomeravam em derredor dos amigos encarnados em prece, quais mariposas inconscientes, rodeando grande luz. Provavelmente esses desencarnados não estavam nem sabendo o que estavam fazendo ali. Simplesmente foram atraídos para a luz e a espiritualidade permitiu para que eles fossem auxiliados. Tanto que diz aqui que é uma legião, então é um grande número. Inconscientes, ou seja, não tinham essa consciência. Eita, que ali era um lugar que eles podiam obter socorro. Não sabiam disso. Vinham bulhentas, proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto, qual se fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Ou seja, logo quando o espírito chega na casa espírita, que adentra uma mediúnica, ele já sente as energias do local. Por isso é aqui que diz emudecer, eles se surpreenderam com aquela energia. Apesar de nem entenderem assim, essas forças que estavam ali. Atencioso, Aulus notificou. Então, Aulus vai explicar sobre esses irmãos que adentraram na mediúnica. São almas em turvação mental, que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na palavra dos que vinculam o ensinamento doutrinário. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se como que despejadas de casa, porquanto, alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Essa parte é importante porque fala da modificação dos nossos pensamentos. Às vezes a gente procura a casa espírita para que um irmão seja afastado de mim. Tem pessoas, né, que têm esse pensamento.
Não, que fulano, um espírito está me perseguindo, eu quero ajuda para ele e tudo. Mas se a gente fizer a nossa parte de modificar a nossa mente, modificar nossos pensamentos, esses irmãos já vão se afastar. É como se fosse um despejo. O Aulus compara a um despejo. Se afastam. É uma reviravolta que acontece. Nós precisamos fazer esse papel que nos cabe. Cuidar da nossa parte mental. Algumas delas, rebeladas, continua falando dos desencarnados, dos espíritos. Então, algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração como este, detestando-lhes temporariamente o serviço e armando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. Contudo, outras, de algum modo tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações, em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. Quando a gente participa de uma mediúnica, tem vários tipos de comportamentos dos espíritos. Tem alguns que querem fugir, querem sair, se sentem presos. Tem outros que aproveitam a oportunidade para se renovar. É justamente isso que o mentor está explicando. Tem uns que até permanecem na casa espírita e querem aproveitar os esclarecimentos para se melhorarem, para despertarem. Depende do que cada um quer, da sua essência. Hilário, que recebia surpresas semelhantes informes, perguntou curioso. Vamos ver a pergunta de Hilário. Que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos? Ele está perguntando assim, quando a gente vai na casa espírita, vai assistir uma palestra, vai ouvir algum conselho, e se a gente não prestar atenção, o que é que acontece quando a gente não segue as orientações? O mentor fala o seguinte, sem dúvida, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso, ou seja, a gente se fecha para o bom aviso, continuam inacessíveis à mudança necessária. E se a gente se comportar assim, o que é que vai acontecer? Não vamos conseguir modificar. Se a gente não ouve conselho, se a gente não ouve uma palestra, vai para o atendimento fraterno, recebe uma orientação, faz o contrário. O que é que acontece? Não vamos conseguir nos modificar. Não vamos conseguir melhorar. E Hilário continua perguntando, mas este mesmo fenômeno se repete nas igrejas de outras confissões religiosas? Será que nas igrejas tem as pessoas que vão e não ouvem? Sim, ele responde, sim. A palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito. Sermões e conferências de sacerdotes doutrinadores em variados setores da fé, sempre que inspirados no infinito bem, guardam o objetivo da elevação moral. Então, uma palestra, um sermão, uma conferência, alguém falando sobre Jesus, seja numa igreja, em qualquer lugar, se tiver o objetivo do bem, o que é que ele fala? Vai nos permitir crescer. A palavra vai ser um instrumento para a gente crescer, nos melhorarmos. O assistente meditou um instante e acrescentou. Entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. O assistente está reconhecendo que encarnados é muito dificílimo a gente seguir a vida de uma maneira digna. E também na hora da morte, também é difícil. Ele vai explicar mais um pouquinho. Comumente, desencarna-se a alma. O corpo morre, né? Sem que se lhe desagarrem os pensamentos, enovelados em situações, pessoas e coisas da terra. Pessoa morre, o
corpo, mas os pensamentos continuam da mesma forma. Continua pensando na família, na doença ou no dinheiro. Os pensamentos são iguais. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Com a morte, não é que com a morte tudo se modifica. A gente está no mundo espiritual, está tudo leve, tranquilo. Não funciona dessa forma. Se a gente aqui encarnado era apegado ao carro, vamos supor, não sou apegado ao meu carro. Se eu morrer, se eu não trabalhar meu pensamento vai ser igual. A minha essência, com a morte, ela não modifica. Por isso que ele diz que fica a mente encarcerada nela mesma, presa nos próprios pensamentos. Daí o valor do culto religioso respeitável, formando um ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados que a ele assistem, com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados que aspiram à própria transformação. Portanto, uma palestra espírita, ela é essencial não só para os encarnados, para a gente, mas também os desencarnados estão ali ouvindo, aprendendo, se percebendo. Tem muitas vantagens. Todos os santuários, em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem, sem um veículo denso, sequiosas de reconforto. Ou seja, os espíritos vão para lá ouvir a palestra necessitando de conforto, de consolo, de acolhimento. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais, através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Então o palestrante vai fazer como se fosse uma limpeza mental, né? Vai auxiliar a espiritualidade nessa parte. Sorriu bem-humorado e prosseguiu. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhe os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que eles adiem a renovação. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo de comparecer à casa espírita para assistir a palestra e ao longo do dia eu não estava com sono nenhum. Quando foi na hora da palestra, veio um sono assim de realmente dormir na hora, mas a gente precisa ter uma vigilância quando isso acontecer, porque às vezes, se não for cansaço, pode acontecer de serem espíritos que não querem que a gente ouça para nos renovarmos, e aí eles provocam sono na gente através de fluidos. Tem que ter essa vigilância também. E até online, né? Às vezes a pessoa quer assistir uma palestra no YouTube, como vocês podem assistir, tem muitos temas edificantes. E chega a hora, aparecer uma coisa, aparecer outra, dá sono. A gente precisa desenvolver mecanismos para nos renovarmos. Um deles é a palestra edificante. E como não tem palestra fixa, né, na Irmã Sheila, seria bom até vocês pegarem um horário na semana. Olha, tá horário, eu vou assistir 1 hora de palestra. Porque é importante, tanto que o livro ressalta, André Luiz, o valor do culto religioso. E se a gente não pode fazer fisicamente, também pode fazer virtualmente. Vamos continuar. Observando os irmãos retardados que se abeiravam da mesa num quase semicírculo, tive a ideia de usar o psicoscópio, de modo a examiná-los detidamente, ao que Aulos informou prestimoso. Lembrando que o psicoscópio é como se fosse um raio-x espiritual,
que vai ver os pensamentos do médium, vai ver tudo, do espírito no caso. Mas Aulus disse que não precisaria disso. Não será preciso. Bastará uma análise atenta para a colheita de resultados interessantes. De vez que os nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores. O nosso perispírito traz as nossas marcas de vidas passadas, as nossas histórias. Então a espiritualidade bastou analisar o corpo perispiritual de cada irmão que estava ali para ver o que é que cada um estava sofrendo. Notei que o assistente não desejava alongar a conversação, de certo preparando-se para colaborar nos trabalhos próximos. Por esse motivo, aproveitei os instantes à nossa frente, especificando observações junto aos companheiros menos felizes que se uniam estreitamente uns aos outros, entre a angústia e a expectação. Eles vão analisar um por um dos que escolheram. Pareciam envolvidos em uma grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro, espécie imóvel, agitado por estranhas formações. Olha as características desses irmãos. O que é que eles emitiam de pensamento a ponto de formar uma grande nuvem, cinza escuro? Não eram energias boas, né? Agitado. Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se ainda estivessem na carne. Eles pareciam com problemas de encarnados. Já vão dizer mais sobre isso. Ó. Membros lesados, mutilações, sem perna, sem o braço, paralisias, ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Talvez porque Hilário e eu nos demorássemos em atencioso exame, na posição de aprendizes em aula, um dos colaboradores espirituais da reunião acercou-se de nós e falou cordial. Olha a explicação. Nossos irmãos sofredores trazem consigo individualmente o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. Porque os nossos erros, eles têm consequências. Quando a gente está errando, não temos noção das consequências para o nosso espírito, mas trazem as consequências. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. A gente pode pensar assim, mas se um espírito desencarna, uma pessoa desencarna, e ela não tinha um membro, quando chegou lá no mundo espiritual, e ela não recupera não esse membro, se ela é um espírito imortal. Aqui tem esses exemplos, né? As mutilações, ulcerações, dava para ver. Na verdade, a pessoa continua com esses problemas, porque é resultante do desequilíbrio moral que sobrevive no perispírito, ou seja, fica aquela marca no perispírito. E o irmão vai continuar sentindo as mesmas coisas que sentia quando encarnado. Principalmente se os pensamentos desses irmãos não se modificarem. Hilário pergunta, mas adquirem melhoras positivas em reunião de intercâmbio? Será que na mediúnica eles podem melhorar? Sim, esclareceu o interlocutor. Assimilam ideias novas com que possam trabalhar, com que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando assim novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. Portanto, a gente tem que ter consciência da importância de uma mediúnica para esses irmãos, porque eles assimilam as ideias, as orientações e vão melhorando aos pouquinhos. Mas melhoram principalmente se renovarem os pensamentos. E ele fala aqui,
A renovação mental é a renovação da vida. Nossas vidas se renovam, se melhoram, se modificam a partir dos nossos pensamentos. Todos, se vocês perceberem, todo o capítulo tem algum pontozinho sobre a mente e sobre os pensamentos. Meditei na ilusão dos que julgam na morte livre passagem da alma, em demanda do céu ou do inferno, como lugares determinados de alegria e padecimento. É verdade, tem pessoas que acreditam que vão assim direto para o céu ou direto para o inferno. Mas André Luiz diz que isso é uma ilusão. Quão raros na Terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras. E o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos do mundo, sob as vestes da carne. Quando a gente está no mundo material, como agora a gente está, nós conseguimos esconder nossos pensamentos, nós conseguimos esconder os sentimentos, ou falar só para algumas pessoas. Mas quando a gente desencarna, o túmulo revela tudo. Tanto isso é verdade que a espiritualidade está conseguindo ver tudo desses irmãos desencarnados. A consciência é um núcleo de forças, em torno da qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. E ali estávamos defrontados por uma vasta fileira de almas, sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhe eram característicos. Muitos irmãos ali sofrendo, foi o que a espiritualidade percebeu. Agora eles vão se aproximar de um irmão desencarnado. Abeiramo-nos de triste companheiro, de macilenta expressão fisionômica. Hilário, num impulso todo humano, perguntou-lhe: Amigo, como te chamas? Eu? Tartamudeou o interpelado. No esforço tremendo e inútil para recordar-se de alguma coisa, ajuntou: Eu não tenho nome. Impossível, considerou meu colega, dominado de espanto. Todos temos um nome. Esqueci-me de tudo, comentou o infeliz desoladoramente. É um caso de amnésia a estudar, aclarou o companheiro da equipe de trabalho que visitávamos. Fenômeno natural? Interrogou Hilário, perplexo. Sim, pode ser natural, em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra. Mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica, partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos. Encontra-se ainda profundamente imantado às sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Assim considerando, é provável esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, às quais se teria associado no mundo. Ou seja, esse irmão, ele se desviou do caminho quando encarnado. E depois que desencarnou, passou a sentir essas influências desse irmão, que passou a hipnotizá-lo e acabou sem falar, né? E é interessante que o mentor também fala que esse irmão está imantado às sensações físicas, ou seja, ele está bem interligado, bem juntinho das sensações físicas. É como se ele não percebeu que desencarnou e está ali usufruindo ainda do mundo material. Está vivendo assim, como se fosse um encarnado. Céus, clamou meu colega impressionado. É possível semelhante dominação depois da morte? Como não? A morte é a continuação da vida. E na vida, que é eterna, possuímos o que buscamos. Mas não é que Deus abandonou esse irmão. Na verdade, são consequências da própria conduta dele.
Por isso que o mentor coloca aqui, possuímos o que buscamos. Se a gente está buscando um caminho negativo, a gente vai ter aquele caminho negativo como consequência dessa busca. Atento aos nossos estudos da mediunidade, observei. Se o nosso amigo desmemoriado for conduzido ao aparelho mediúnico, manifestar-se-á acaso assim, ignorando a identidade que lhe é própria? A pergunta foi assim, se esse irmão que está sem memória, se ele se aproximar do médium, será que ele vai voltar a perceber a sua identidade e a saber quem ele é? Perfeitamente. E precisará de tratamento carinhoso, como qualquer alienado mental comum. Exprimindo-se por algum médico que lhe dê guarida, será para qualquer doutrinador terrestre o mesmo enigma que estamos presenciando. É possível, então, que ele venha melhorar. Vai fazer o tratamento, a espiritualidade vai cuidar dele, pode ter a comunicação, mas vai ser uma interrogação, né? Ninguém vai saber quem ele é. Nesse momento, renteou conosco uma entidade em deplorável aspecto. Já é outra entidade, viu? Esse é o segundo caso. Era um homem esguio e triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado. Ou seja, ele não conseguia mexer o braço, era um braço paralítico. Atendendo-se ao olhar interrogativo, o companheiro, como quem não mais dispunha de tempo para o comentário fraterno, apenas me disse: faça uma auscultação, repare por si mesmo. O mentor está dizendo ao André Luiz: observe, veja o que é que você acha. Acerquei-me do amigo sofredor, toquei-lhe a fronte de leve e registrei-lhe a angústia. Nas recordações que se lhe haviam cristalizado no mundo mental, senti-lhe o drama interior. Fora musculoso estivador no cais, alcoólatra inveterado que certa vez, de volta a casa, esbofeteou a face paterna. Porque o velho genitor lhe exprobrara o procedimento. Quer dizer, esse irmão, ele é alcoólatra, foi conversar com o pai e provavelmente diante desse estado dele de alcoolismo, né, deu um tapa no rosto do pai, desrespeitando o pai, né? Por quê? Por que ele fez isso? Porque o pai, ele estava reclamando, digamos assim, que esse irmão estava bebendo muito e tudo. Estava tentando fazer um papel educativo, digamos assim. Mas o pai falou o seguinte: incapaz de revidar, o ancião, cuspinhando sangue, praguejou desapiedado: infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco, maldito sejas. O pai lançou como se fosse uma maldição para o braço desse filho. Ouvindo tais palavras, que se fizeram seguidas por terrível jato de força hipnotizante, as palavras têm energia. A lição, uma das lições desse capítulo é que a palavra tem energia. Da palavra do pai, dessa maldição, saiu uma força hipnotizante. O mísero, o filho, tornou a via pública, sugestionado pela maldição recebida, bebericando para esquecer. Então ele foi beber mais, foi beber. Cambaleante, foi vitimado num desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Sobreviveu por alguns anos, coagulando, contudo, no próprio pensamento, a ideia de que a expressão paterna tivera a força de uma ordem vingativa a se lhe implantar no fundo da alma, e por isso, ao desencarnar, recuperara o membro dantes mutilado.
a pender-lhe, ressecado e inerte no corpo perispirítico. Esse irmão, ele teve a consciência de que a expressão do pai foi o que causou. Mas, aí por isso, ele conseguiu recuperar o membro quando ele desencarnou. Recuperou o membro, mas esse membro não estava funcionando, não estava servindo para nada no corpo perispiritual dele. Tá? Que ele está desencarnado, em seu perispírito está o membro, o braço dele pendendo, né? Parado assim, ó, pendendo. Enquanto refletia, o nosso orientador reaproximou-se de nós e, percebendo o quanto se passava, informou: é um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. Quer dizer, acredito que a espiritualidade não iria conseguir ajudar de imediato. Por quê? Seria uma questão que precisaria da reencarnação com o pai, para poder recuperar esse vínculo. E afagando os ombros do paralítico, acentuou: nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso com que ambientou nele mesmo a maldição recebida. Exige muito carinho para refazer-se. Além de tudo, tem o pensamento dele, que um dos principais sentimentos negativos é esse remorso, né? Remorso. Uma mistura de arrependimento com culpa. Ele ainda trazia a mente com remorso. Isso fazia com que esse membro dele ainda estivesse daquela forma. Sem despreocupar-me do tema que nos prendia a atenção, inquiri: se esse companheiro utilizasse da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações de que se acha investido? Essa parte é interessante. Se esse irmão se aproximar de um médium, por exemplo, um médium de incorporação, as sensações que ele está tendo em relação ao braço vão ser transferidas para o médium de incorporação. Por isso que às vezes o médium de incorporação sente dor de cabeça, dor de ouvido, náusea, enjoo, porque são as sensações espirituais dos irmãos. E aí o assistente responde: sim, refletirá no instrumento passivo as impressões que o possuem, nos processos de imanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio. Sorriu bondoso e acrescentou: no entanto, não nos percamos agora nos casos particulares. Cada entidade menos equilibrada de quantas se acham reunidas aqui traz consigo inquietantes experiências. Observemos de plano mais alto. Então, o objetivo da espiritualidade não era necessariamente observar cada caso particular, mas eles vão observar como um todo. Lembrando que cada espírito tem o seu ponto de desequilíbrio. E a partir desse ponto de desequilíbrio, isso é o resultado de quê? Experiências negativas também que aconteceu com ele. E conduziu-me à cabeceira da mesa, onde o nosso amigo Raul Silva ia começar o serviço da oração. Então, o dirigente iria começar os trabalhos realmente mediúnicos dos encarnados, do grupo trabalhadores, com a oração de Raul Silva. A gente encerrou esse capítulo em menos tempo, acho que foi um capítulo assim mais curto, né?